No ano de 2006, a seleção brasileira vinha de 3 finais seguidas de Copa do Mundo, vencendo 2 títulos. A seleção também tinha o atual melhor jogador do mundo, Ronaldinho Gaúcho, que havia sido eleito o melhor jogador do mundo por 2 vezes consecutivas, em 2005 e 2004. O Brasil tinha o maior goleador de todas as Copas até então, Ronaldo Fenômeno. Então, o que houve de errado com a seleção brasileira de 2006 e o seu quadrado mágico, que tinha dentre seu elenco os principais jogadores dos principais times do mundo? Vamos ver da ascensão e todo o hype, expectativa criada em torno dos principais jogadores dessa seleção, a queda que se concretiza contra a França na Copa 2006. Isso tudo vocês vão ver comigo agora. Na Copa do Mundo de 2006, o Brasil havia sido campeão mundial em 94, havia chegado na final contra a França em 98 e havia conquistado o atual título do mundo em 2002. Pós-Copa de 2002, o Brasil foi campeão da Copa América em 2004, com aquele gol marcante do Adriano aos 47 do segundo tempo, empatando o jogo contra a Argentina. Mas eu acho que o processo de construção do quadrado mágico, ele inicia na competição seguinte, que foi na Copa das Confederações de 2005. Nessa competição foi quando tivemos um desenho bem mais claro do que poderia ser o potencial da nossa seleção brasileira para a próxima Copa. Nessa Copa das Confederações, o Brasil ficou no grupo B, juntamente com México, Japão e Grécia. O destaque na seleção nós tínhamos Robinho, que estava no seu auge, que após gastar a bola no Santos, tinha acabado de fechar um contrato com o Real Madrid. Tinha o Kaká, que já estava jogando no Milan naquela época. Tínhamos o Adriano Imperador, que estava literalmente no auge da sua carreira na Inter em 2005, e foi um pouco antes de ocorrer o fato que ia impactar totalmente a sua carreira, que foi o falecimento do seu pai em 2006, que acabou fortemente impactando o desempenho do atleta dentro de campo. Tínhamos também o que era considerado um sinônimo de futebol arte, Ronaldinho Gaúcho, no melhor momento da sua carreira. Ele que era, em 2005, o melhor jogador do mundo eleito pela FIFA, após uma temporada maravilhosa pelo Barcelona. O técnico da seleção era o Carlos Alberto Parreira. No primeiro jogo das Confederações, acabamos pegando a Grécia. A seleção brasileira acabou goleando a Grécia por 3-0, com gols de Adriano, Robinho e Juninho Pernambucano. No segundo jogo da seleção contra o México, a seleção acabou tropeçando e perdendo de 1-0 com gol de Borghetti. No terceiro jogo, a seleção brasileira acabou empatando o jogo com o Japão, mas essa seleção japonesa não era qualquer seleção. Ela é considerada uma das melhores seleções do Japão de todos os tempos. A seleção era treinada por nada mais nada menos que Zico, e tinha um dos melhores jogadores japoneses da história, Nakamura. Então o Brasil abriu o placar com gol de Robinho, e o craque japonês Nakamura acabou empatando o jogo aos 27 minutos. Ronaldinho Gaúcho amplia o placar pouco tempo depois, aos 39 do primeiro tempo. E no finzinho do jogo o Japão consegue buscar o empate com Oguro. Então tivemos a semifinal daquela Euro que ficou entre Alemanha e Brasil. O Brasil abre o placar com o gol de Adriano, que em pouco tempo depois, 2 minutos, Podolski acaba empatando e deixando tudo igual. Aos 43, Ronaldinho Gaúcho acaba deixando o Brasil novamente na frente com os pênaltis. Mas, pouco tempo depois, com outro pênalti que a Alemanha sofreu, Ballack empata tudo de novo. Mas no segundo tempo, aos 76 minutos de jogo, o Adriano faz o segundo gol dele, fechando o caixão.
3-2 Brasil. Então a gente teve a final que ocorreu entre equipes da América do Sul. A final ficou entre Brasil e Argentina. Aos 11 minutos, Adriano abre o placar do confronto. Pouco tempo depois, aos 16, Kaká amplia. E no comecinho do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho amplia o placar, 3-0 Brasil. Adriano transforma tudo isso em goleada, aos 63. E 2 minutos depois, aos 65 minutos de jogo, Aimar diminui fazendo gol de honra da Argentina. Final do jogo, 4-1 Brasil. O Brasil então ganhou a Copa das Confederações, com Adriano sendo o artilheiro e o melhor jogador da competição. A Copa das Confederações naquele momento era tido como se fosse uma pré-Copa do Mundo, porque reunia os principais times de todos os continentes. Tudo isso trazia todos os holofotes do mundo do futebol para a seleção brasileira na Copa de 2006. E então chega a Copa do Mundo de 2006. O Brasil, o grande favorito da competição, ainda recebe reforços em relação à Copa das Confederações de 2005. Dentre esses reforços, nós tínhamos o Roberto Carlos e o Ronaldo Fenômeno, que jogavam no Real Madrid Galáctico de 2006, e o Cafu, que também estava no elenco na Copa de 2002 e que em 2006 jogava pelo Milan. O Brasil, durante a Copa do Mundo, ficou no grupo F com Austrália, Croácia e Japão. No primeiro jogo da Copa, enfrentamos a Croácia e vencemos apenas por 1-0 com o gol de Kaká no finzinho do primeiro tempo. No segundo jogo contra a Austrália, nós vencemos por 2-0 com um gol de Adriano no comecinho do segundo tempo e com Fred aos 45 do segundo. E com o último jogo do grupo, enfrentamos novamente o Japão de Zico e Nakamura. Começamos o jogo atrás com o gol de Tamada e fomos ao empate com o gol de Ronaldo aos 46 do primeiro tempo. O Brasil ampliou com Juninho aos 53 e com Gilberto aos 59 e terminamos a goleada com mais um gol do Ronaldinho aos 81 minutos. Nas oitavas de final, o Brasil recebeu a Gana. Logo aos 5 minutos de jogo, o Ronaldo já abriu o placar, 1-0 Brasil. Nos acréscimos do primeiro tempo, Adriano amplia, trazendo 2-0 para a seleção brasileira. E no finzinho do segundo tempo, Zé Roberto fecha o caixão, 3-0 o Brasil. Nas quartas de final, finalmente o Brasil encontra um adversário à altura. A seleção francesa de Zidane, Ribéry, Thierry Henry e companhia. Foi esse jogo em que o Zidane encontra na segunda trave o Thierry Henry chegando sozinho só para empurrar para o fundo das redes e matando o jogo para a França. Então, se a gente parar para perceber todo esse retrospecto da seleção brasileira, que foi uma das melhores em questão de talentos individuais que já teve, acabou sendo uma grande frustração, pois o Brasil ele acabou sendo eliminado no primeiro confronto com uma seleção grande, que foi a França. Todos os outros confrontos eram confrontos que inevitavelmente o Brasil teria uma vantagem na técnica ali, e eram times que não iriam agredir tanto o Brasil de igual para igual, mas você via que não tinha ali uma coesão, não havia um entrosamento entre os jogadores, e muitas vezes passava a impressão para quem estava assistindo de um certo desleixo, de que era um time que jogava muito mais pelo individual. O que será que causou toda essa ruína da seleção de 2006 e do quadrado mágico? Alguns disseram que foi pelo excesso de confiança, pelo ego elevado da seleção. Outros dizem que foi pela falta de treinamento e de entrosamento entre os jogadores. O que vocês acham que realmente aconteceu com a seleção, que deveria ter trago o Hexa pra gente? E vocês assistiram a Copa de 2006 e viram todo esse hype que estava sendo gerado em torno da seleção nessa Copa especificamente? Sente falta de jogadores com talentos individuais como havia nessa seleção do quadrado mágico?
Para mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like maroto aí, de clicar no sininho para mais vídeos como esse, que essa vai ser o começo de uma série com alguns vídeos falando das seleções e times lendários que marcaram a história do futebol. Esse é apenas um vídeo de estreia, espero que vocês gostem. Então, até mais galera, tamo junto, fui!